Meu nome é Rodrigo Lócio, sou diretor da Dialeto. A Dialeto é uma empresa de comunicação com foco em empresas no ecossistema de tecnologia e inovação baseado aqui em Santa Catarina, mas com atuação nacional. Nós atuamos com duas principais frentes, a área de assessoria de imprensa, com foco em divulgar os nossos clientes e se relacionar eles com a mídia, e a outra área, a área de marketing digital, mais com foco na metodologia de inbound marketing, que é utilizar o marketing digital como uma estratégia de atração, conversão e geração de negócios a partir da internet. A ideia hoje é falar sobre estratégias de comunicação para startups, né? Quais as estratégias são mais adequadas para o estágio que essa startup está vivendo e como que a gente pode utilizar as ferramentas de marketing e comunicação a favor do seu negócio. Quando uma startup está começando o seu negócio, ela está começando sempre com uma proposta bastante inovadora, né, de como transformar isso um negócio escalável, um negócio que possa ser desenvolvido. No geral é baseado em tecnologia, e tecnologia tem alguma complexidade. Isso requer que seja feito um trabalho também de comunicação para mostrar essa complexidade e como que pode ser desenvolvido esse trabalho, como é que pode ser o posicionamento dessa empresa. Então aí entra o trabalho de comunicação e marketing para traduzir melhor para o mercado qual é a proposta de valor que essa startup tem para oferecer para seus clientes, para seus stakeholders, para as entidades e assim por diante. Então aí que a gente entra com um trabalho de comunicação estruturado para isso. Basicamente a gente acredita que quando a gente está trabalhando numa startup, o digital a estratégia digital é uma estratégia tão importante quanto, né? Porque é a estratégia, no geral, que pode ser a mais barata para tu começar o teu negócio, ou seja, basta tu ter um posicionamento na internet, o teu site, produzir conteúdo e criar estratégias para isso. Então, o digital é fundamental no primeiro momento da startup, até para ela validar o negócio. Várias startups surgiram, como MVP, por exemplo, em que o MVP era basicamente uma landing page, né, uma página na internet focada para conversão, para entender se tem demanda para uma solução que a empresa está oferecendo para o mercado. Então, o digital é o caminho, na minha opinião, mais adequado uma startup que está começando, para validar a ideia, validar o negócio. Se a gente for ver, por exemplo, metodologias de criação de startups, como Startup Weekend e tal, eles recomendam que ao longo daquele final de semana que está desenvolvendo a sua ideia, tu crie uma landing page e veja quantas pessoas estão interessadas. Então, o digital é primordial nesse início do negócio. Acho que o grande desafio quando tu começa nessa área digital é tu entender primeiro quais são os objetivos que tu tem com essa estratégia, né, tipo, como captar os clientes em cima disso. Um fator também super importante nesse momento está relacionado a desenhar quem são as suas personas, né? Quem são as pessoas dentro do seu possível cliente que são decisores para adotar aquela solução, aquele produto, e que são influenciadores dessa cadeia. Então, o primeiro fato de uma estratégia digital adequada é a gente olhar, mapear quais são as personas. Depois entender quais são as palavras-chave que são mais fundamentais do seu negócio, tanto palavras-chave que estejam ligadas ao seu produto, à sua solução, quanto palavras-chave que estejam ligadas ao conjunto de tecnologias e soluções que você acaba atuando e trabalhando. Por fim, é entender também qual é a jornada de compra que essas pessoas têm. A partir de desafios, obstáculos que ela tem no dia a dia, que tipo de conteúdo que faz sentido para cada etapa dessa questão de decisão, dessa jornada. Então, aí são pontos importantes para quem está começando, começar a se atentar. Depois, é pensar na estratégia de conteúdo. Que tipo de conteúdo faz sentido para cada momento da decisão de compra? Então, eu acho que aí tem um ponto bem importante quando a gente fala de startup. Geralmente a startup ela tenta resolver um problema numa visão escalável, num nicho de mercado específico, e muitas vezes ela tem bastante conhecimento, né? Os empreendedores, muitas vezes da área de tecnologia ou da área de negócio, têm muito conhecimento que eles podem compartilhar. E aí entra uma boa estratégia digital. Usar os empreendedores, usar os especialistas dentro do seu negócio e usar isso como uma estratégia de conteúdo para atingir seus clientes. No inbound marketing, a gente pensa numa visão de um funil, né? Então, a gente primeiro cria estratégias para atração de visitantes. Uma vez que eu atraio esses visitantes, eu tenho que pensar em estratégias de conversão desses visitantes, torná-lo eles, ter o cadastro de um e-mail, ter uma informação que eu possa depois oferecer. E geralmente a gente faz isso entregando iscas, né, entregando um e-book, um material, um guia, ele responder um quiz, uma ferramenta, são pontos importantes. Depois a gente começa a se relacionar com esse lead, ou seja, faço uma newsletter, mando para eles mais materiais, crio fluxos de automação, até entender em que momento que ele está da decisão de compra para eu poder oferecer o meu produto diretamente. Então é todo um processo de olhar uma estratégia de conectar o digital, integrar o marketing com o processo de vendas, e isso é muito interessante no startup, que tu pode
fazer validações. Então, identificar que tipo de conteúdo está convertendo mais, que tipo de estratégia está funcionando mais, até integrar o digital com outras estratégias, né? Tu pode integrar com estratégias de outbound marketing, por exemplo, de gestão de pré-vendas, processo comercial. Eu posso integrar com estratégias de validar novos produtos no mercado, então eu vou criar uma solução em que futuramente pode ser que seja uma solução mais avançada, mas eu crio uma estratégia para mapear se tem clientes interessados naquela estratégia inicial e assim por diante. Acho que quando está no início, nessa parte de tentar validar a estratégia, acho que o primeiro passo é criar um site que consiga comunicar a proposta de valor da startup, né? Então acho que é o primeiro passo e é o passo mais adequado. Com isso também criar uma estratégia de como que eu posso captar esses primeiros clientes, os primeiros interessados. Tem muitas empresas quando estão validando uma solução, antes mesmo de lançar essa solução no mercado, elas já começam a fazer conteúdo para ela, né? Eu acho que um grande exemplo disso é a própria Resultados Digitais, né? Que foi a empresa precursora aí da estratégia de inbound marketing no Brasil, em que 6 meses antes de eles começarem a levar o produto deles para o mercado, eles já estavam começando a produzir conteúdo sobre isso. Então o que eles fizeram? Criaram um blog, começaram a falar sobre marketing digital voltado para resultados, para captar lead, e depois de 6 meses, foi depois de 6 a 8 meses que eles lançaram a plataforma deles. Quando eles foram lançar o produto, eles já tinham uma base de relacionamento de leads e oportunidades de negócio que eles poderiam atuar, atrair e desenvolver. Então isso é bem importante numa etapa inicial, começar com uma estratégia de conteúdo, validar esse conteúdo, ver a necessidade do mercado e utilizar isso como uma estratégia inicial da startup, mesmo antes de ela ter lançado oficialmente o produto dela. Quando a startup está desenvolvendo a sua solução, o seu produto, ele está num processo de validação e o conteúdo pode ser uma estratégia de validação. Se as pessoas estão interessadas numa feature nova, por exemplo, da solução, eu posso criar conteúdo e ver se há demanda, há interesse por esse tipo de conteúdo, mesmo não tendo ainda aquela feature lançada oficialmente. É muito comum por a gente trabalhar com assessoria de imprensa em que a startup no estágio muito inicial, ela tem interesse, por exemplo, de já se lançar na mídia, ter uma divulgação, ampliar a divulgação. Muitas vezes aí tem alguns erros na hora de fazer. Primeiro é que muitas vezes não há muitas informações ainda da startup para poder divulgar. Segundo, muitas vezes é muito comum as startups em estágios iniciais tiverem que fazer pivôs no negócio. Então, muitas vezes, quando uma empresa está se lançando para o mercado, ela tem uma proposta de valor, ela quer trabalhar naquele nicho, mas quando ela vai para o mercado e vê o mercado não está muito preparado ainda para aquele tipo de tecnologia, então é importante que ela tenha certeza que aquele modelo já está validado para poder ser comunicado. Então, olhando para a assessoria de imprensa, é muito importante, né, o modelo de negócio já está validado, já ter provas reais, seja carteira de clientes, resultados em cima desses clientes que possam ser trabalhados. Então esse é um ponto bem importante quando a gente fala em assessoria de imprensa, se lançar para a mídia, já ter certeza do modelo de negócio validado e que ele pode ser trabalhado. Isso é uma coisa que é muito comum, as startups têm muita ansiedade de aparecer na mídia porque vou gerar negócios e tal, mas se um modelo de negócio não estiver validado, ele pode estar desperdiçando. E às vezes até gerando uma demanda extra, uma demanda de trabalho que eles não possam atender depois, porque muitas vezes tu conseguir uma divulgação nacional bastante relevante vai ter desafios. Então esse é um ponto bem importante quando a gente fala de erros ao iniciar uma estratégia de comunicação. Quando a gente fala em startup, a gente entende que tem empresas que têm uma complexidade muito grande da solução que eles estão querendo oferecer para o mercado. E esse, às vezes, é um desafio de como comunicar isso, de como transformar isso claro. Então, acho que um ponto importante é entender que tu tem que criar uma comunicação que teu cliente, teu possível cliente possa entender, que possa interpretar e possa ver a proposta de valor em cima disso, tem que estar muito claro isso. Eu acho que esse é o primeiro passo, né? Muito mais que tu conseguir entender o que a tecnologia faz, é ver se essa tecnologia é perceptível pelo teu público. Então isso é bem importante quando tu estiver fazendo um pitch do seu negócio, mostrar que tu tem a clareza, tem sensibilidade, entende a real dor do teu público, do cliente da tua solução, para poder comunicar de forma adequada. E muitas vezes pode ser que naquela persona que tu quer atingir, ele tenha um grau de conhecimento de tecnologia muito baixo. Isso faz com que a gente tenha um desafio maior ainda de mostrar para ele e comunicar melhor como essa tecnologia faz sentido para aquele público. Quando tu está trabalhando com uma persona que é mais técnica, tu tem que adequar o teu discurso, a tua linguagem, para uma pessoa que tem um perfil mais técnico. Então, por isso é muito importante essa etapa de desenho das personas, entender que tipo de conteúdo e qual profundidade precisa dar de acordo com a persona com quem eu quero abordar e oferecer a minha tecnologia. Quando a empresa está começando, eu diria que a principal dica é apostem no digital, apostem em criar um site que seja
bem comunicativo, que consiga mostrar a proposta de valor da empresa, que tenha os validadores sociais, seja número de clientes, número de usuários, como que aquela tecnologia, se ela reduz custos, se ela aumenta a produtividade, tem indicadores que mostrem provas sociais que essa empresa tem valor. Acho que essa é uma dica muito importante e olhar principalmente para o digital, que é onde que a gente pode validar nessa etapa inicial de validação do negócio, onde que é a melhor ferramenta para validar negócios.